Vamos bater um papo hoje muito interessante sobre organização financeira. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Não tem como, né, gente, querermos prosperidade no consultório, melhores resultados, se a gente não tiver uma organização financeira básica, tá? E muitas vezes falar em organização, falar em finanças, assusta muitos médicos, porque a gente não tem isso como um hábito, né, inicial. Então, alguns colegas ficam muito paralisados quando a gente fala sobre esses assuntos e criam monstros, né, achando que as coisas são mais complicadas do que de fato podem ser. Para você fazer uma organização financeira no seu consultório, você vai usar uma planilha de Excel, né? Você pode usar uma planilha de Excel, você não precisa de nenhum sistema muito sofisticado. Não, é simplesmente ter o controle, né, do que está principalmente entrando e o que está saindo. E hoje eu vou sinalizar para vocês o que é importante, né, vocês terem mês após mês muito definido, porque uma das coisas, né, para um consultório ter sucesso, para a gente se organizar, é a gente ter uma previsibilidade no nosso consultório. Então, a gente sabe que dependendo da especialidade, dependendo de vários aspectos, né? Você vai ter no seu consultório uma sazonalidade. Isso quer dizer o quê? Tem meses que você vai estourar a boca do balão, como se diz, né? Tem meses que vão ser mais fracos. E nada de errado vai ter acontecido. Não quer dizer que nesse mês mais fraco, nossa, você fez, né, algo de errado ou deixou de fazer. Não. Simplesmente esse mês, para a tua área, para a tua região, para a tua especialidade, é um mês mais fraco. E aí, quando você tem essa previsibilidade, você consegue se organizar para você, tendo um mês com menos, né, entradas, você ter uma reserva para segurar aquele mês de forma mais tranquila. Então, quando você conhece os detalhes do seu consultório, da sua clínica, você tem mais tranquilidade para planejar ações. Quando você tem essa previsibilidade, né, que a gente fala, você consegue ver qual que é o mês mais fraco. Pô, esse é um mês que realmente todo ano ele é mais fraquinho. Pô, então é o mês que eu vou tirar férias. É o mês que eu vou dar férias para um dos meus funcionários. Ou então é o mês que eu vou usar para fazer uma obra no consultório, uma reforma que está precisando ser feita. Enfim, você vai encaixar, fazer um calendário, né, anual seu com base nessa sazonalidade. Você vai programar tirar férias no mês mais forte, no mês mais bombado aí do seu consultório? Pode até ser, mas você vai estar perdendo uma grana. Então, se você puder escolher um outro mês, caramba, você está otimizando aí a questão financeira do seu negócio. O que você precisa fazer, né? Ou ter o controle para você ter uma organização financeira? Duas coisas que você precisa saber com exatidão, né? O quanto está entrando no seu consultório e o quanto está saindo do seu consultório. Porque aí você consegue fazer a diferença disso e ver o quanto que lucrou. Bom, primeira coisa, quando eu falei, são as despesas, né? Tudo que sai, tudo que tem que ser pago naquele mês no seu consultório. E aí, dentro disso, você pode organizar também por categorias. Por quê? Existem despesas que vão acontecer todos os meses, que a gente chama, né, dos custos fixos. O nome já diz, né? Ele é fixo. Faça chuva, faça sol, ele existe. Então, você pode fazer agrupar todas as suas despesas que são fixas. Quais são elas? Aluguel, condomínio, se você paga condomínio e aluguel. IPTU, se você paga aquele IPTU, né, parceladinho ao longo do ano. Os salários dos seus funcionários. Então, salários e encargos, né, de salários são custos fixos seus. Luz, água, telefone, tudo que você tem que pagar todo mês, até por mais que varie um pouquinho, tá, Clara? A luz depende se eu vou usar pouco ou muito, tudo bem, mas ainda assim é um custo que todo mês você vai ter, mesmo que você pague lá a taxa mínima. Então, quando você começa a entender, olha, caramba, eu tenho como custo fixo um valor de R$ 9.000. Então, meu consultório, independente de qualquer coisa, ele vai exigir que eu gaste com ele, né, R$ 9.000. Então, é uma informação que
qualquer um de vocês precisa ter os custos para manter a sua estrutura, que são, né, essas despesas fixas. Tá. Então, esse é um grupo ali de despesas que você vai anotar. Gente, pode anotar se quiser, claro, sua vez, seu computador, sua vez, sua planilha. Anota num caderninho se quiser, tá? Faz um caderninho ata se você quiser. Quando eu falo você, pode ser um membro da sua equipe, até aconselho que seja para que te ajudem, né? Para que você delegue essa parte dessa atividade. Escreve, tá? Janeiro, fevereiro, março, mês a mês, quais são minhas despesas fixas? E anota ali, tá? Não tem problema ser no papel também não, tá? Tem que ser. Se vai ser no papel, se vai ser no computador, se vai ser no iPad, no celular. Eu não gosto muito do celular porque dá uma sensação de informalidade, né? Então eu gosto quando são essas coisas mais importantes de sentar na frente do computador e fazer no computador, numa planilha, organizar, colocar aquilo na nuvem para que eu acesse, para que o funcionário acesse, mas o importante é que você faça, tá? Então, as despesas fixas é um grupo, né, de despesas. Outro grupo de despesas que você vai ter são os seus custos variáveis. O que quer dizer isso, né? São aqueles custos que você vai ter que depende, né, do quanto você vai trabalhar, se você vai ter paciente ou não. Então, no consultório, custos variáveis, Clara. Por exemplo, material de limpeza. E, claro, eu tenho que ter controle de quanto eu gasto de material de limpeza? Tem sim. Você não pode pegar da sua casa lá o desinfetante, levar para o consultório e achar que tá tudo bem. Você tem que ter isso contabilizadinho como um custo do consultório. Café, copo de café, tudo isso, né? Quanto mais pacientes você tem, quanto mais atendimentos você tem, mais você vai consumir. Então, tudo isso são despesas variáveis. Luva, gaze, lençol de papel, que cobre maca. Se você usa lençol de TNT, touca, máscara, álcool em gel, solução alcoólica, clorexidine se você usa, tudo isso são despesas variáveis que, se seu consultório estiver fechado, você não vai usar. Agora, enquanto você for tendo pacientes, você vai gastando mais e mais. Então, são despesas que vão variar conforme o volume, né, de trabalho que você tenha. E essas despesas não param por aí, tá, gente? Eu falei exemplos de despesas que são universais, né? Gaze, material de limpeza e tal. Mas dentro de cada especialidade, você que está aí vai ter alguns consumíveis que são particulares seus. Então, você que é ortopedista, você vai ter tala para fazer, né? Tala engessada. Você vai ter coisas que um endócrino não vai precisar ter. Em compensação, um endócrino que faça ali, né, a parte de injetáveis, vai ter uma série, né, de medicamentos injetáveis que o cardiologista não vai ter. Aí o cardio, ele vai ter a folha do eletro que ele gasta, ele vai ter aqueles adesivos, né, para fazer a monitorização. Esqueci o nome do adesivo. Da monitorização. Ele vai ter outros consumíveis. Um dermato, um cirurgião plástico vai ter muito consumível, né? Toxina, preenchedor, o roller para microagulhar, fio de sustentação. Ixi, é muito consumível. Então depende da sua especialidade. Gineco. Putz, gineco vai ter espéculo, vai ter lâmina, vai ter hidróxido de potássio, enfim. Cada especialidade vai ter o teu grupo de consumíveis. Esses consumíveis entram como despesas variáveis. E é importante você conhecer isso, porque assim como você tem sazonalidade de pacientes, você vai ter sazonalidade também de consumo de materiais variáveis. Por quê? Se um mês é mais movimentado, eletrodo, Clarissa, eletrodo, tá vendo, gente? A pessoa esquece palavras hoje em dia. Tem um negócio dentro de mim que me faz esquecer palavras. Cláudio, por isso as tabelas do curso são personalizadas e personalizáveis, né? Exato. Cláudio falou uma coisa interessante. Quando o aluno se matricula no curso do Descomplique, ele tem acesso a planilhas de diferentes especialidades. Por quê? A parte de custo fixo é igual para todo mundo, mas não a parte de variável, cada especialista, né, tem uma planilha com consumíveis específicos para a sua área. O gastro, caramba, ele que faz uma endoscopia, ele vai ter materiais completamente diferentes
de um pediatra, de um alergista. E a gente tem isso tudo tabelado, né, para oferecer para os nossos alunos. E quando é necessário, a gente ainda faz uma personalização a mais. E isso facilita muito, né, a vida de quem está implementando essa organização. Então, meus colegas, falamos de despesas variáveis, né, e as fixas. E você vai precisar ter isso bem separadinho para você entender. Tem vezes que você soma as duas e coloca tudo no mesmo bololô. Ah, claro, eu tive despesa de 20 mil reais nesse mês. E aí o colega coloca na cabeça que para manter o espaço dele, ele usa 20 mil. Muitas vezes não. Desses 20, ele pode estar tendo por mês 12, 13 mil só de custo variável, dependendo dos consumíveis, né, que ele tem. E fixo não, é 7, 8. Então, para manter o consultório, é 7, 8, gente. Se ele está usando muito material, isso significa que ele está fazendo muito procedimento. Ao menos que você esteja aí fazendo uma compra errada do seu estoque, que isso também é outra coisa, né? Ah, não, claro, eu pago muito boleto de consumível porque eu compro de forma errada. Eu compro demais, fico um ano com o produto na geladeira. Não precisa ser assim. A gente depois tem que começar a conversar, para quem não sabe, sobre controle e organização de estoque, organização de compras. Você tem que comprar o suficiente para usar, para que você não fique com o material empatado na geladeira, no armário, tendo pago aquele consumo, tá? Então, vamos dizer que você está, né, no cenário ideal, que você compra as suas coisas direitinho, que você tem essa programação de compras, esse planejamento, suas despesas com materiais, né, variáveis, suas despesas variáveis são proporcionais ao tanto que está trabalhando. Então, se você é vascular e caramba, minha espuma está acabando antes do que eu esperava, pô, sinal que se você está comprando certinho e está gastando mais do que você esperava, você está fazendo mais procedimento. Então, isso é bom. Na próxima compra, você já vai levar em consideração esse seu histórico para fazer a sua programação de compras próxima, entendeu? Então, é importante separar na sua organização financeira o que é fixo e o que é variável, tá? Outra despesa, né? Outra saída que você tem que ter o controle é a saída de impostos pagos. Então, também coloque isso mês a mês, independente aí do seu regime tributário, se você paga simples, que é mensal, se você é lucro presumido, que você vai ter alguns pagamentos trimestrais, isso tem que estar organizado. Aí, se você é lucro presumido e você paga ali a cada 3 meses um grupo de boletos mais caros, né? Porque é assim, você não tem que ficar grilado que naquele mês, nossa, você teve muito mais imposto para pagar. Não, você tem que se planejar naqueles outros 2 meses que você não paga imposto. Uma parte do que, né, entrou no consultório tem que ficar ali em caixa para ser pago o imposto daqui a 3 meses. Então, tudo isso você só vai conseguir quando você tem organização. E organização financeira, ela tem que estar, gente, escrita, seja em papel, seja em computador, porque são muitas nuances, é número. A matemática é uma coisa que me encanta porque ela é exata. É engraçado como que eu gosto da exatidão da matemática e como eu me encantei com a medicina, que é tão pouco exata, né? Mas dentro das coisas que eu mais gosto da matemática é a exatidão que ela nos traz. Quando você soma 2 e 2, até pode existir aí alguma discussão filosófica e tal, mas, cara, é 4, não tem muito para onde fugir. Então, ter essa organização no consultório te mostra, né, quando as coisas estão crescendo, quando elas empataram, quando elas estão, por algum motivo, na pior, e você consegue ir entendendo muito bem seu negócio, tá? Bom, falamos de despesas, né, do que sai. Vamos falar agora de entrada. Ah, Clara, tudo bem, entrada eu sei o que é, né? Que a gente recebe o paciente e tal. O que eu preciso organizar disso? Não é só colocar lá o que é entrada e acabou? Não, porque tem pelo menos aí 3 tipos de entradas que você pode ter no consultório. Você pode ter entradas que vão ser, né, viabilizada aquela grana naquele mês. Dinheiro, se o paciente te paga no débito. Então, é uma entrada que pode ser usada para o caixa daquele mês, porque se converte em dinheiro vivo imediatamente, né? Tem as entradas que vão ser pré-datadas. Então, vamos dizer que você aceite cheque no seu consultório. Se você, muito provavelmente, você aceita cartão no seu consultório. Se você aceita parcelamento no consultório, você tem 2 opções aí nesse parcelamento. Ah, parcela em 5 vezes, claro. Você pode ter um esquema que você vai recebendo mês a mês
E você pode ter um esquema que você faz antecipação. Se você faz a antecipação desse valor que vai ser recebido, esse dinheiro vai ser, sim, né, disponibilizado imediatamente, esse mês. Caso contrário, caso você vá recebendo picadinho, você tem que saber quanto que entrou esse mês. Ah, não, meu faturamento esse mês foi de 100 mil reais. Tá, e quanto que ficou no caixa para esse mês? Quanto que vai entrar no mês que vem, no outro, daqui a 5, 10 meses? Essa previsibilidade é importante. Então, se você faz parcelamento no consultório, se você não antecipa, né? Se você tem um capital ali para você girar o consultório sem precisar antecipar as suas parcelas, você tem que ter isso bem organizado do que vai entrar mês que vem, do que já vai entrar daqui a 2 meses. Porque muitas vezes o colega tem um giro tão legal no consultório que o que vai entrar, quando você parcela muitas vezes, né, gente? Mês que vem vai entrar coisas que você vendeu esse mês, a primeira parcela. Mas vai entrar mês que vem também a segunda parcela de coisas que você vendeu mês passado. E também a terceira de coisa que você vendeu mês retrasado. E aí vai. Então, tem colegas que não precisam fazer antecipação, que eles têm uma organização ali maior e um fluxo maior de capital, que daqui a 3 meses, 4, o que vai entrar de cartão já paga os custos fixos desse colega. Então, lembra que eu falei das despesas fixas, né? O colega sabe que para manter o consultório ele gasta aí 8 mil, que foi o exemplo que eu dei. Se você já tem previsto para receber no cartão 8, 10 mil, cara, você já vai para aquele mês mais tranquilo. Você já vai para aquele mês falando, opa, já saí do 0 a 0, já entrei no mês lucrando, não é lucrando, né? Mas já entrei no mês para positivar. Isso te traz também mais, te permite ter um planejamento maior, né? Então, falamos do dinheiro, né, que cai no dia ou naquele mês, que é o débito, o dinheiro e também as parcelas antecipadas, se é assim você trabalha, e o que é pré-datado. E isso tem que estar ali no teu controle, para você saber mês a mês quanto que vai entrar, tá? Outra coisa que você precisa ter controle de entrada, se você atende convênio. O convênio, por mais que você trabalhe hoje, você não vai receber por ele hoje, você vai receber lá na frente. Pode ser 3 meses depois. Então, você também tem que ter essa organização. Até para você controlar se o que está sendo pago é compatível com o que você trabalhou. Se houve glosa, se não houve, por que que houve? E aí você vai entendendo o teu negócio e otimizando, né? Fechando ralos. Não, eu já percebi que tal situação vira glosa. Então, eu vou cortar tal situação. Não quero me colocar em risco, né? Trabalhar para depois não receber, trabalhar para depois, nossa, ter que brigar para receber aquilo que eu de fato fiz, de fato me envolvi, né, com o paciente fazendo. Então, ter esses conhecimentos te traz organização, tá, gente? A André está perguntando aqui no YouTube, ainda não tem, mas iniciou o curso, André, então você vai ter. É só você implementar o que está no módulo 3. É logo no iniciozinho do curso, porque é um dos pilares, né? A Dani, você recomenda sempre fazermos as antecipações de recebíveis dos cartões? Não, Dani, não recomendo não, tá? Eu acho que antecipação, ela deve ser feita para quem precisa daquela grana naquele mês, tá? Então, se você... Não, Clara, existe uma coisa chamada capital de giro, né? O que quer dizer capital de giro? É o capital, a grana que você precisa, né, para fazer girar o seu consultório, a sua empresa, o que quer que seja, naquele período de tempo. Então, se você tem em caixa um capital de giro suficiente para não precisar antecipar parcelas, não antecipe. Sabe por quê? Quando você antecipa, você tem uma taxa sendo cobrada. O que eu recomendo sempre é que, independente de antecipar ou não, que essa taxa de antecipação que ela seja embutida no seu preço e isso seja repassado para o seu paciente, independente da sua necessidade de antecipar ou não. Porque, vamos lá, só para vocês entenderem. Se você precisar antecipar, você não perde nada, porque você já embutiu aquele preço, né, aquela taxa no preço do paciente. Então, você tem aquilo antecipado e você mantém ali, você protege o seu lucro. Ponto 1. Se por acaso você não precisar antecipar, quando você for receber, lá daqui a 3, 4, 10 meses, você não vai receber aqueles R$ 100 da parcela. Você vai receber os R$ 100 mais aquela taxazinha que você colocou
embutida no preço. Então, é como se o seu dinheiro que está ali parado porque você não precisou antecipar, como se ele tivesse rendido ali um mínimo. Então, por isso que não recomendo que seja obrigatório você antecipar, não. Pelo contrário, se você não precisar, deixa o dinheirinho lá. Ao menos que, olha como tem observações, né? Ao menos que, vamos lá, você paga uma taxa de antecipação, vou chutar aqui, tá? De 0,99% ao mês para antecipar. E você tem ali uma linha ali de investimentos que você está conseguindo um rendimento mensal de 1,15. Porra, entre deixar seu dinheiro parado, né? E perder 0,99 para antecipar. Ou você pagar esse 0,99, tá com dinheiro vivo e conseguir fazer o seu investimento que vai render 1,15 por mês, aí vale a pena você antecipar. Então, tudo isso tem que ser considerado, entendeu? Por isso que muitas vezes vocês perguntam aqui, Clara, o que é melhor no meu caso? E aí eu falo assim, depende. Parece que eu tô querendo ficar em cima do muro, eu não tô querendo dar muita... Não é. É simplesmente porque eu tenho que ter responsabilidade com o que eu vou falar, para você não sair daqui falando assim, a Clara falou que é sempre indicado antecipar parcela. Não, não, não. Depende da sua situação. Você tem ali capital de giro para fazer bancar ali suas contas, as despesas, tudo sem ter problemas? Ótimo, não antecipa. Você tem alguma linha de investimento? Se você tem, quanto que você tem, né? A projeção ali mensal de rendimento. Se for maior do que você paga para antecipar, vale a pena. Se não, não. Então, tudo isso tem que ser considerado. Não vai existir crescimento, prosperidade, se você não tiver um mínimo de organização. Até pode existir um crescimento inicial se você começar a ter muito movimento. Então, é comum o colega ser uma bagunça, não ter organização nenhuma e ver as coisas prosperarem inicialmente para ele. Então, começa a ter mais paciente, começa a ter mais procedimento, mais cirurgia. Caramba, as coisas, né? Vai sobrando mais dinheiro e tal, e ele acha que está tudo fluindo bem. A pandemia, ela veio para mostrar que quando, né, a bica fecha, você começa, se você não tem organização, você começa a ter sérios problemas. Então, isso que eu vi muito na pandemia. Colegas que já estavam na estrada, assim, há 20, 30 anos, falando, Clara, sempre fluiu bem porque entrava muito mais do que saía. Então, mesmo eu não tendo organização, cara, tirava de letra, o negócio fluía. No momento que parou ou diminuiu muito a entrada, eu que não tinha organização, né, as pessoas me falaram, ficou um caos. Eu comecei a ficar com a corda no pescoço, o consultório não fechava, sempre no vermelho. Então, não conte que você vai viver sempre ali, né, na crista da onda. Até porque esses colegas que conseguem crescer na desorganização poderiam estar crescendo muito mais se tivessem seus negócios organizados. E para organizar, gente, claro, agora que você vai partir do zero, vai te dar trabalho. Pô, nunca teve organização, não entende ali o histórico da tua empresa, do teu consultório. Pô, no início é mais difícil de digerir. Quem é aluno do Descomplique sabe, cara. Falei com vocês, é o módulo 3. A gente primeiro faz um módulo de alinhamento de expectativa, de pensamento sabotador, pensamento fortalecedor, para o que eu quero que a pessoa entre e se mantenha motivada. Então, o módulo 1 é para isso. Módulo 2 nosso é plano de carreira. Eu preciso que você saiba onde você quer chegar. Então, eu preciso abordar isso logo no início para você começar a direcionar suas ações. Módulo 3 é a organização financeira. É precificação, é organizar a despesa, é levantar o que você tem, quanto que você paga por cada coisa. É um caos. Tem colega que fala, Clara, estou deprimido, porque eu estou pagando mais para trabalhar do que recebendo. Agora, é necessário esse choque de realidade, essa sacudida, muitas vezes a gente querer fazer diferente. E aí o restante do curso vai, né, sendo construído em cima dos pilares que são mais importantes, que são as nossas despesas, que é o quanto a gente paga para trabalhar, né? Se você não tiver ali nenhum paciente, quanto que você pagou naquele mês? Isso tem que ser contabilizado.